Bem-vindo ao canal Isates Varejo Inteligente. Meu nome é Ricardo, eu sou varejista de moda e desenvolvedor de tecnologia e um apaixonado pelo varejo. Aqui vamos falar sobre as melhores práticas do varejo, como melhorar a tua operação, como acelerar teu negócio. Eu vou começar pedindo para você se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você fica sabendo de todos os conteúdos novos. Teremos novos conteúdos todas as semanas. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o Isates Limites. Como que ele funciona? Ele vai olhar para a tua base, vai fazer um fatiamento, mas eu quero te contar como, e quero te contar como tu usa isso. Eu acredito muito que todo cliente merece a oportunidade de te provar que é um bom cliente e receber com isso, no devido tempo, grandes limites, conseguir ir melhorando a sua performance dentro da tua empresa, tá? E claro, deve se cuidar muito para que a gente não cometa excessos. Porque um excesso pode ser de dar um limite muito baixo para um cliente ou muito alto. Ambos são um problema. Agora, se o cliente vai pagar, por que não dar o melhor limite possível? Então, a primeira coisa a se fazer, a primeira coisa que o Limites faz é olhar para a tua base e olhar para a tua base e te dizer o seguinte: qual é o índice de inadimplência dentro da tua empresa dos homens e das mulheres, das profissões, das cidades, em que cidades e bairros os clientes moram, qual é o índice de cada bairro, qual é o índice de cada cidade. E se eu olhar para a faixa etária do cliente, qual é o índice de atraso por faixa etária, por idade, tá? Então, com certeza, uma pessoa com 20 anos e uma pessoa com 50 anos já tem comportamentos diferentes. E isso deve ser olhado dentro da base de dados de forma a decidir, tá bom, e o que eu faço com essa informação? O Isates Limites, ele não só te mostra a informação, como ele usa ela dentro do que tu espera, dentro do que tu quer. Quer alimentar de forma automática teu sistema, de forma que ele automaticamente recalcule o limite do cliente após a cada nova compra ou a cada determinado tempo, é uma escolha tua. Tem que pensar como que tu faz, como que tu tem interesse em fazer. Deve-se pensar como utilizar essas informações de maneira assertiva, que vá aumentar rapidamente os limites do cliente que tu tem assertividade, que tu sabe que vai pagar. Ou seja, que vai te apresentar um índice baixo de inadimplência. Vai fazer métrica entendendo inclusive quanto ele já pagou, porque tu tem o cliente novo e o cliente que já te provou pagamento. Então tu vai olhar sempre os dois de uma maneira diferente. Mas o cliente novo tem que formular o melhor limite possível. E o cliente habitual tem que entender, bom, quanto eu devo aumentar de limite? Eu vou olhar o que? Atraso médio, volume de pagamento. Tudo isso tem que ser considerado para a gente ser mais assertivo possível. E o que eu faço quando a inadimplência está subindo? Quando a inadimplência está tornando a minha operação às vezes muito pesada ou inviabilizando às vezes a operação. O que eu vou fazer? Eu vou parar de ter crediário, mas se o crediário é muitas vezes um marco propulsor da venda, muitas vezes não, ele sempre é um marco propulsor da venda. Mas o ônus e o bônus, ele tem um valor investido e tem um índice de inadimplência que tem que ser suportado pela margem, pela operação. Quando sobe, eu não preciso parar de vender ou diminuir o limite de todo mundo. Eu tenho que enxergar aonde que está. Se eu enxergar aonde que está essa inadimplência, eu consigo de maneira assertiva diminuir os limites daquelas faixas que estão atrasando. E aí sim eu consigo ser mais assertivo, tornar a operação mais sadia, com índice de inadimplência previsível. Então eu começo a operação sabendo quanto eu quero chegar. E da mesma maneira, o índice está muito baixo, então eu posso, na média, subir todos os limites. Está muito alto, na média eu diminuo, mas não do cliente que vem sendo pontual. Eu não posso punir um bom cliente porque tem clientes que estão tendo um comportamento inferior ao que eu necessito, ao que a empresa precisa. Então eu consigo ser mais assertivo e gerando melhores limites, possibilidades de aceleração na venda. Será que o estado civil do cliente interfere no comportamento de crédito? Será que uma pessoa casada, ou solteira, ou viúva, ou seja lá qual for,
Isso muda o comportamento do cliente? Será que isso torna o cliente mais adimplente ou mais inadimplente? Não sei, tem que olhar a base individual de cada empresa, porque na tua base existe a verdade e essa não é replicável para outras empresas. Pode ser parecido, mas nunca é igual. Cada empresa tem os seus clientes e apresenta um comportamento de crédito que esses clientes têm junto à empresa. Então não tem milagre, a gente tem que olhar a tua base, a base da empresa em questão. Muitas empresas usam o score externo como um balizador. Esse score que ele é comprado a partir do SPC, a partir de uma base de enriquecimento de dados. Bom, esse número ele é real, mas se tu dissociar ele do perfil do cliente, se tu dissociar ele da faixa etária, se tu dissociar ele sozinho, ele é pobre. Esse número, na verdade, ele trabalha uma população muito grande. Mas e o teu cliente, será que é exatamente assim? Será que tu não pode usar esse número como um balizador, mas agregar outros fatores que tu possa gerar limites muito superiores? Como que ou todo mundo que tem um score, por exemplo, de 700 pontos, todo mundo se comporta igual? Os homens e as mulheres, tendo esse score, vão ter exatamente o mesmo comportamento? Não necessariamente. Então, por que não olhar de uma maneira separada e muito mais assertiva dessa forma? Obrigado pelo seu tempo. Compartilhe esse vídeo com um amigo que talvez faça sentido para ele, que possa ajudar, que ele possa também melhorar a operação dele, tornando a empresa dele mais produtiva, mais lucrativa e que ele tenha mais prazer no dia a dia do trabalho dele. Muito obrigado, tamo junto.